Estamos começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma convidada que eu já ouvi falar muito, tá? Porque tem duas grandes amigas minhas que são muito próximas dela e eu estava ansiosa para conhecê-la. Eu estou aqui com a doutora Stephanie Coelho, que é referência em harmonização facial e corporal, biomédica e esteta. Stephanie, é um prazer te conhecer. Prazer é meu, Gi. Seja bem-vinda. Já tô me sentindo íntima, tá bom? Já estamos íntima, então tá bom. Eu sou dessas também. Bestes. De tanto que eu já ouvi falar de você, realmente eu já me sinto próxima. Mas olha só, é muito legal entender que toda jornada de sucesso, ela é uma construção, né? Sim. E tenho certeza que você tem muita história pra contar também, né? De como foi essa construção pra você chegar onde você chegou hoje. Fala pra mim, hoje, o que é legal aqui do podcast, eu gosto muito de, antes da gente começar a sua história, como você começou, fala pra mim, quem é a doutora Stephanie hoje, em termos de resultados? E depois a gente vai voltar lá atrás, pra quem tá te conhecendo agora. Então, a doutora Stephanie de hoje, né, passou por 10 anos de experiência. Então, eu comecei lá em 2014, após a finalização da minha pós-graduação. E hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada na minha profissão, podendo atender as expectativas de todos os meus pacientes, um procedimento humanizado, um atendimento humanizado, isso eu prezo muito. Então, hoje a estética, em alguns casos, está um pouco banalizada e eu nunca perco essa essência que eu construí lá atrás. Então, meu atendimento, ele é totalmente humanizado, correto, seguro, e eu tô sempre em constante evolução de aprendizados também para poder entregar sempre o melhor para o meu paciente, com certeza. Isso é muito importante, né? Você ter esse olhar humanizado nessa era que a gente tá de inteligência artificial, de robô e de tudo muito mecânico. Exatamente. Ter esse olhar tão atencioso e humanizado para o paciente, porque vem uma pessoa ali com uma história, com dores, com desejos. Eu sei porque eu já fui paciente de harmonização facial ao longo da vida, digamos assim. Então eu sei o quanto pra gente é importante estar ali naquele momento diante de um profissional, sabe? Pra gente entregar, e assim, a gente tá entregando nossa vida mesmo, né? Com Literalmente. certeza, a confiança, né? A confiança, porque é rosto, é corpo, então assim, e mexe com a autoestima, né, Stephanie? Com certeza, exatamente. Então a gente tem que entender a dor do outro e saber lidar também, né? Não apontar coisas que eu ouço muito, né? De insatisfações de pacientes. Nossa, saí de uma avaliação arrasada, porque ela me falou 1001 coisas e eu só queria uma boquinha ali desenhada. Então a gente tem que ter cuidado na hora de avaliar o paciente, porque a gente tá mexendo, como você falou, com autoestima, às vezes com bloqueios. Então a gente tem que ser muito humana na hora de avaliar, com certeza. E assim, ter esse cuidado, e foi muito legal você trazer esse tema, porque assim, às vezes a paciente vai ali com uma queixa pontual e às vezes ela sai dali com um super orçamento, tá tudo errado com ela. Exatamente. E às vezes até com um olhar clínico, claro, às vezes você vai ter algumas indicações, mas também tem que entender qual é a dor do paciente, escutar ele, né? Pra entender aquilo que de fato ele tá buscando. E aí você, com o seu manejo, né, ali com o seu jogo de cintura, você vai fazer a sua indicação. Com certeza, exatamente, Gi. Que legal. E me conta, como que você começou, assim? Você já foi direto pra biomedicina? Você trabalhou com alguma coisa antes de ser biomédica? Conta pra mim o seu começo. Quando eu tava no 3º ano do ensino médio, aquela ansiedade do que fazer, né? Eu estava muito na dúvida e fui pesquisar as graduações. Fiz um teste, vi que eu era da área de humanas e fui pesquisar fisioterapia, biomedicina. Não conhecia muito a fundo porque é uma faculdade nova comparada com outras faculdades da área da saúde, e eu vi que ela tinha bastante áreas de atuação, porém não tinha estética ainda. Então, exatamente, você pegou lá no comecinho quando tudo era mato. Sim, em 2009 não tinha atuação em estética, mas tinha outras atuações. Mais uma parte análise clínica, né? Análises clínicas,
clínicas, coisas que eu nunca, né, me identifiquei, mas tinha a área de perícia criminal, vigilância sanitária, uma área que eu gostei bastante de aprender na faculdade, né, superficial, obviamente, a área de reprodução humana, que é muito interessante, a área de engenharia biomédica. Então eu falei, bom, como eu tô na dúvida, eu acho que eu vou para um curso que tem leques ali e depois eu escolho. Então foi aí que eu ingressei em 2009 a faculdade de biomedicina. Saí do ensino médio e já comecei. E assim, não era como é hoje, né? Que tem Instagram do jeito que é. Essa área da harmonização não era como tá. Porque na verdade você passou, eu acredito que pela transição onde veio o boom da harmonização. Exato. Depois veio essa questão da naturalidade. Exato. Né? E a gente tá entrando numa fase aí que ainda é essa fase da naturalidade, né? Exatamente, Gi. E com o boom das redes sociais também, né? Exato, com certeza. A gente vai surfando, né, conforme a vida vai nos ensinando. Então, eu finalizei após a graduação, na verdade, em 2012. E eu tava já decidida que eu ia para a área da engenharia biomédica. Olha só. Quando veio a harmonização para biomédicos, assim, em 2014, que fala, né? Em 2014. 2014, foi aí, biomédicos poderiam fazer os injetáveis. Aí eu ia para a área da engenharia, porque não tinha área estética. Tava indo um burburinho que a gente ia ganhar atuação. Aí decidi, né, não, vou ingressar na área de engenharia biomédica, que aí uma área que eu me identifiquei. Porém, tinha que ter um inglês fluente e eu fui morar fora. E nesse de morar fora, quando eu tava retornando, nós ganhamos atuação estética. Então, eu já comecei a pós-graduação. Então, fui uma das primeiras biomédicas do Brasil. Que legal. Porque eu participei da primeira turma. Nossa, que E fui uma das legal. primeiras em São José também. Então, eu peguei ali, né, a onda maior. Mesmo. E como que foi esse começo? Porque assim, vamos lá. Eu comecei procedimentos estéticos procedimentos estéticos injetáveis em final de 2017. Então, você disse que 2014 veio a autorização. A partir de 2015 você já estava atuando? 2014. 2014 já estava atuando. Sim, antes só dermatologistas podiam fazer os injetáveis, né? E em 2014, biomédicos e dentistas ganharam a atuação. E eu já fui para pós-graduação e, consequentemente, já comecei, né, nessa área. Tá. E 2017, que eu me lembro, agora falando pela minha visão de paciente, eu me lembro que tinha alguns profissionais que produziam conteúdo, mas muito diferente do que é hoje, óbvio. E como foi pra você essa parte da internet? Porque hoje você tem um perfil ali nas redes sociais onde você produz conteúdo, né, de diversos formatos, a gente já vai falar sobre isso também. Sim. Mas como foi lá no começo? Você já produzia, já gravava vídeo, já era tranquilo pra você? De jeito nenhum, Gisela. Eu adoro contar as histórias porque é por causa disso. Sim. Às vezes a pessoa vê o perfil do Instagram e não tem noção da história que tem por trás, sabe? Eu já paguei e já comecei do zero meu Instagram muitas vezes. Sério? Porque, como eu te falei no começo, né, assim que eu cheguei, era um portfólio. Que antes era portfólio. Depois que ficou, né, mais interativo, depois que vieram os stories, antes era só feed. Então, antes o meu perfil era portfólio. Antes e depois, falando sobre procedimentos. Mas isso eu via que não conectava diretamente com os pacientes. Eu tinha muitas indicações, porque eu sempre me esforcei muito a dar o meu máximo de resultado com segurança para os pacientes. Então, a minha clínica girava muito rápido sob indicações. Que legal. Porém, eu vi que a internet era muito forte também, né? Então, fui começando a produzir até chegar ao meu perfil que é hoje, né? Mas eu brinco que para os meus pacientes, seguidores, que eu tinha que aparecer mais, mas eu brinco até e falo, ou eu sou blogueira ou eu sou doutora. É difícil ser os dois. É muito difícil, nem me fale. E olha que eu produzo conteúdo na internet há muitos anos, né? Sim. E eu comecei como blogueira, né? Então, antes de ser advogada, antes de ser mentora, eu fui blogueira. Eu trabalhei como modelo há alguns anos e eu era blogueira fitness. Durante a faculdade de Direito. E aí, eu me lembro que naquela época... Não era nem um pouco parecido como é hoje, vamos falar em termos de anos. Meu blog eu criei em 2018. Então, 2018 não, perdão. 2018 eu fiz o meu primeiro curso de coaching. Em 2013 eu fiz o meu blog.
Então, lá em 2013, eram aqueles blogs site, sabe? Sim, Texto e tudo aham. mais. E aí eu escrevia e tudo, mas o Instagram não existia. Ou tava começando o Instagram, e o forte era mais Facebook, sabe? O meu começo, sabe como que foi, Gisela? Anunciar nos grupos do Facebook. Ah lá, Eu anunciava e minha agenda bombava. olha que legal. Eu Isso é comecei muito assim, legal. eu tenho pacientes Desde o essa começo. época. aham. Não, sabe esse desapego que a mulherada faz no Instagram? Eu Aham. fazia no Facebook. É, então. Desapego da Gi. E eu tinha um grupo no Aham. Facebook, O entendeu? Facebook Bombava, nos né? deram Que muitos legal. retornos, né? Aham. E aí você produzindo conteúdo, inicialmente mais de antes e depois, mais do paciente, é isso? Isso. E a doutora Stephanie aparecia ou não? Ah, era mais nos stories, não tanto no feed, Uhum. né? Então, eu era bem amadora mesmo, sabe, Gisela? E aí você fez cursos de marketing, como é que foi? Não, na raça mesmo. Foi sempre na raça? Aham, Que legal. sempre gravando 1000 vezes o mesmo vídeo. Isso é legal de falar, porque as pessoas às vezes acham que a gente… Acha que é rapidinho, liga né, a câmera e Gisela? já foi, Aham. né? Não, Aham. dá trabalho, mas é gratificante o paciente que às vezes vem através de Instagram olhar lá e na hora da avaliação, doutora, eu gostei de você, me identifiquei. Me conectei com você, É um né? primeiro encontro, né? Com certeza. Eu brinco que o Instagram virou o nosso diploma, né? Só que tem que tomar cuidado. Super, com certeza. Mas o Instagram, ele é uma vitrine. Sim. E a gente até comentou sobre isso antes de iniciar o podcast, que pessoas conectam com pessoas. Exato. Então, por exemplo, claro, a gente vai querer um bom profissional na parte técnica, a gente vai olhar os resultados, claro. Mas a gente também quer uma pessoa que a gente se identifique, né? Uma pessoa que a gente sinta confiança, né? Então, hoje o Instagram, ele acaba fazendo esse papel. Claro que existem profissionais e profissionais, né, ali no Instagram. Sim. Mas o paciente, ele vai fazer esse filtro meio geral. Então, é muito importante ter essa produção de conteúdo. E você já teve esse feeling lá atrás, que o Instagram era importante? Como é que foi essa construção pra você? Sempre tive, legal. porém nunca tinha a atitude de ser fiel ao Instagram, Aham. sabe? Mas será que não era um pouco também da época? Que Também, era diferente? né? Hoje tudo mudou. Porque hoje em dia, eu acho que assim… Hoje é a melhor ferramenta para Sim, divulgação, o e, Instagram. assim, uma pessoa, por exemplo, faz a faculdade de biomedicina e tá fazendo a pós, ela já tá começando a produzir conteúdo. Exato. E aí ela já tá fazendo os primeiros vídeos, às vezes nem tem ainda a especialização, mas ela já tá fazendo. Aham. Porque, enfim, cada uma sabe também aonde o calo aperta. Então a pessoa já quer começar a divulgar. Sim. Às vezes não tá atuando, mas já tá divulgando. Aham. Pra construir essa comunicação e autoridade. Mas era diferente do que era lá atrás, né? Porque lá há atrás… 10 anos atrás, quando eu comecei, Tudo era era mato. grupo do Facebook, gente. Adorei o grupo de Facebook. Comecei fazendo em pessoas próximas, aí conseguia resultados, postava antes e depois. Então, antes e depois chama muita atenção, né? Aham, Coisa que eu chama. não deixo de mostrar. Aham. Infelizmente, não são todos os pacientes que aceitam, que assinam um termo, mas quando aceitam, a gente sempre tá postando, porque é o que conecta também. É, porque é a transformação, né? A pessoa se vê e a Isso. gente escreve coisas que faz a pessoa se enxergar ali, Isso. né? O ser humano é muito visual, né? Então ele acaba vendo ali um antes e depois, e ela se vê no antes, do tipo, nossa, eu tô vendo a minha boca do antes, e dá pra ficar Aham. desse jeito. Claro que cada ser humano enfim, tem as suas particularidades, então a gente não vai prometer o resultado, né? Imagino. Sim. Mas você tem um antes e depois de alguém ali, a pessoa se inspira naquele resultado e fala, gostei. Com certeza. Né? E quando eu mostro o resultado delas, às vezes elas não acreditam. Sério? Aham. Que legal. Às vezes chega, doutora, que eu sempre pergunto no retorno, e aí, gostou? Aí quem já tá acostumado, fala, ai, adorei, só precisa de um retoquezinho ali, outro aqui. E pacientes de primeira vez, às vezes não conseguem notar, sabe? A gente mostra foto, eu falo, nossa, eu era assim. Meu Deus, eu não sabia. E a gente acostuma muito fácil com a nova versão, né? Exato. Com a versão boa, melhorada, né? A Aham. gente olha e fala, meu Deus, não é possível que eu era desse jeito e ninguém me Sim, avisava. exatamente. Daí agora, a gente acostuma realmente com depois que faz o procedimento e a gente Aham. se vê de uma nova forma
Até porque a autoestima muda, enfim, a gente vai Com realmente certeza. se enxergando de uma forma diferente, né? Aham, com E certeza. nessa jornada, como foi pra você a pandemia? Você passou por ela, você já tinha clínica. E Aham. antes até de chegar na pandemia, me fala só uma coisa. Os seus atendimentos sempre foram numa sala? Você sublocou de alguém? Porque tem esse Aham. começo também, né? Sim. Que não é, ai, minha clínica, meu nome na parede e tudo mais. Sim. Como é que foi esse começo? Depois a gente fala da pandemia. Aham. O começo esse meu consultório de hoje é o meu 6º consultório, então eu já passei por legal. vários prédios comerciais e eu sempre trabalhei para mim mesma, né? Eu sempre aluguei minha sala, montei do jeitinho que era viável ali para mim. Você não chegou a ter nenhuma experiência CLT? Não, Aham. não tenho carteira assinada. Aham, nem eu. Graças a Deus, a minha mãe me deu a oportunidade de estudar, de pagar minha faculdade, de pagar meu intercâmbio. E depois eu falei, mãe, agora É é comigo. isso. E uma coisa que eu gosto de falar também, que poucas pessoas sabem, quando eu voltei de Londres, que foi o meu intercâmbio, antes de começar os procedimentos, eu dei aula de inglês. Que legal. Porque minha mãe falou assim, então, Steph, você se formou e você voltou do intercâmbio. E aí, né, eu pago a sua pós, porém você vai ter que trabalhar. Então, trabalha em laboratório, né? Como você fez o estágio em análises clínicas, eu tava apta. Mas aí eu vi o salário desse tamanhinho, falei, ai mãe, eu acho que E eu senti no coração, acho que eu vou começar a dar aula. E comecei com um aluninho ali, outro aqui. Quando eu desapeguei das aulas de inglês porque meu faturamento na área estética estava maior, eu tava com 25 alunos. Nossa, muito bom. Dei aula em empresas. E com certeza era um salário, entre aspas, né? Um valor mais alto do que você ia tirar no laboratório, né? Sim, com certeza, com certeza. E você provavelmente nessa época aprendeu coisas. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a gente pensa assim: tô trabalhando com uma coisa que lá na frente não vai fazer sentido. A grande verdade é que você aprendeu coisas nessa época, dando aula de inglês. Com certeza. Sobre atendimento. Desenvoltura. Responder, né? Cliente, marcar, desmarcar. Tudo isso a gente tem que aprender de alguma forma. Acho que foi um pilar ali para eu iniciar. E como eu cheguei a dar aula em empresa também, então eu tive que ter desenvolturas com 7, 8 pessoas ali. Nossa, muito escrever em lousa. Nossa, desenvolveu a parte da aula de inglês. E não sei como, viu? Deus me conduziu, realmente, eu falo, porque eu ia vivendo Mas experiências. será que não é muito a ver também com o teu perfil de dar o seu melhor naquilo que você tá fazendo? Pode ser que sim. Aham. Claro que Deus, com toda certeza, tenha todo o cuidado em relação a Sim. esse caminho. Mas eu vejo que muitas vezes é a própria dedicação ali no plantar. Aham. Sabe, uma frase, eu falo bastante ela, o básico bem feito nos coloca à frente de muitos. Aham. E tem muita gente que não tá fazendo nem o básico. Nem o básico. Sabe? Verdade. E aí, quando você faz um bom trabalho, então, minha filha, você tá assim, muito à frente, entendeu? E, Gi, por mais que eu não venha de famílias de empreendedores, eu sempre tive na minha cabeça. Inclusive, esqueci de contar. Quando eu comecei biomedicina, eu falei pra minha mãe, eu tô fazendo uma graduação porque eu quero, né, como mérito meu, ter uma graduação, mas é bem provável que eu não siga a área porque eu quero trabalhar com algo que seja meu. Porque antes não tinha biomedicina estética, então eu não conseguia enxergar algo que eu poderia ser dona. Sim. E veio a biomedicina Olha que estética legal. e na hora eu falei, eu vou fazer. E aí eu vejo você falou de Deus do inglês, quando você falou do inglês, e aí eu vejo muito essa coisa do você deu o passo e Deus colocou o chão, né? Porque Exato. veio daí Aham. uma área, e assim, a área que super cresceu anos depois, né? Que tá em crescimento ainda, na verdade. Sim. Eu sei porque, assim, eu vejo muito esse movimento dos dentistas, dos biomédicos e dessa área da harmonização facial, justamente por conta do que está sendo, o que está em jogo, que é essa autoestima, né? O poder da transformação na vida das pessoas que Sim. os procedimentos têm, né? Que são alternativas também menos invasivas do que cirurgia, Exato. né? E que realmente transforma. Eu sei porque, nossa, eu já vi muitos casos de antes e depois. Eu também já fiz alguns procedimentos estéticos e sei o poder de transformação, sabe? Exatamente. Então eu vejo muito potencial e eu acho muito legal ver a sua história que veio primeiro, sabe? Você primeiro fez a biomedicina Sem saber, né? Exato, o tiro de fé na biomedicina. Me identifiquei. E muitas vezes, quando a gente faz a faculdade, a gente não tem muito essa visão de longo prazo mesmo. Né? A gente olha e fala, me identifiquei com
gente é muito nova pra decidir uma faculdade quando a gente decide, né? A gente olha e fala, me identifiquei com essa área aqui, gostei dessa faculdade. Mas assim, a gente não tem muito essa visão. E na sua época, menos ainda, porque nem existia área. Exato. Né? Eu fui com Deus mesmo. E quais foram, assim, as suas principais inseguranças no começo? Você consegue lembrar, assim, medos e inseguranças que você tinha quando você iniciou na parte da harmonização e da biomedicina estética? Não, Gi, eu não tive, que legal. sabia? Porque, graças a Deus, quando eu comecei, eu morava com a minha mãe ainda. Minha mãe me dava total suporte. Ela falou, ó, se o calo apertar, eu tô aqui. Então, eu pude começar sem pressão, sabe? Isso é muito bom. Tanto é que quando eu montei a primeira clínica, eu já dava aula de inglês, então já tinha guardado um dinheirinho, porque eu sabia que quando eu finalizasse a pós-graduação, eu ia ter que ter um capital para iniciar. E quando eu iniciei, minha mãe falou, quer que eu te ajude? Porque minha mãe é muito assim, eu sou filha única, e minha mãe é mãe solteira, então é só eu, né? É a famosa filhinha de mamãe, mas hoje, né, a gente anda com as nossas pernas, mas minha mãe sempre foi de ajudar. Eu falei, mãe, não precisa. Hoje eu quero andar com as minhas pernas, eu agradeço, se eu precisasse, com certeza eu ia, né, te pedir auxílio, mas eu quero olhar para minha clínica daqui a um tempo e falar todos esses aparelhos eu conquistei, comecei do zero e hoje eu pude dar o primeiro passo e hoje na finalização do meu novo consultório, que eu tô desde fevereiro, ver que tudo foi através do meu esforço, sabe? Então agradeci todos os anos que ela pagou escola particular, pagou faculdade, intercâmbio, mas eu queria andar com as minhas próprias pernas. Mas ela me deu o conforto de estar morando na casa dela ainda, então não foi pressão, foi natural, sabe, Gi? E o Facebook, por mais que hoje não seja um meio, né, direto assim. Mas naquela época super era. Sim, como eu te falei, eu postava nos grupos, minha agenda bombava, sabe? Tanto é que no primeiro ano. Mas a insegurança no entregar o procedimento, como que era pra você? Porque assim, claro que a gente vai treinar, a gente vai estudar pra gente ter uma segurança maior, mas pensando mesmo no que tá envolvido, claro, tem pessoas que são mais autoconfiantes e outras menos, eu queria entender se pra você isso foi uma questão ou não. Na questão do procedimento em si, né? Olha, eu pode sempre. Ter uma intercorrência. Sim, obviamente, né? A gente estuda, não quer passar por intercorrências, mas a gente sabe os manejos a realizar, né? Então, pra você era uma coisa tranquila desde o começo? Eu colocava no meu coração, eu sei fazer, não vou atingir algo que eu sei que pode dar errado, e graças a Deus em 10 anos nunca tive, né? Então, a gente, em todas as especializações, nós temos, né, as intercorrências como pauta, mas eu prefiro não ter essa experiência, sabe? Pecar pelo excesso, Gi. Às vezes eu prefiro não fazer tal paciente do que correr o risco. Entendi. Risco de segurança e também de não entregar um resultado legal. Então, eu quero que o paciente que sente ali na minha maca, eu tenha plenamente certeza ali que eu vou entregar um resultado com segurança e com qualidade, sabe? Isso é muito da postura, né? Da sua postura como profissional. Sim. Porque, assim, também é uma área que você falou no começo, quando você falou assim, é uma área... Qual o termo que você usou quando você falou que tem muitos profissionais que... Você deu a entender como, assim, é uma área que tem vários tipos de profissionais, não foi? Sim. Qual termo você usou, você lembra? Ai, não lembro. Foi alguma coisa assim de... Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Vocês aí de casa também entenderam o que eu quis dizer? Quando uma área... O coaching passou por isso também. Quando um monte de gente se tornou coaching, ficou uma área pulverizada de profissional. E aí tem os bons e tem os maus profissionais. E essa postura, ela distingue os bons dos maus profissionais. Que é quando você fala, olha, prefiro não fazer o seu procedimento, tá aqui seu dinheiro, mas tem um risco aqui de uma intercorrência, eu preciso que você faça tal exame, ou eu preciso que você faça tal coisa. Exatamente. Né? Por exemplo, eu passei recente não, porque já deu um ano, porque o tempo voa. Eu tinha um preenchimento labial que tinha ficado... Sabe quando fica com resíduo de ácido hialurônico e fica até meio pelotado? Sim. E aí, minha boca tava um pouco deformada, digamos assim. Eu não via tanto isso no espelho, mas depois que eu tirei, eu vi o quanto tava deformado, sabe? E aí, eu fiz o procedimento pra retirar, né? E aí, quando eu vi a minha boca, eu vi o quanto que, de fato, devolveu a minha autoestima, o meu sorriso e tudo mais. Mas antes disso, antes de eu tirar, eu lembro de uma profissional que me falou assim, eu quero que você faça um exame pra verificar se não tem
PMMA. PMMA na tua boca, porque eu tô com receio, porque já era pra ter absorvido. Porque era um preenchimento de 2019. Nossa. E durou até 2024. Tem E aí, pacientes que não têm absorve. o ácido hialurônico. Isso. E aí ela falou, tô com receio. Eu acho que é ácido hialurônico, mas eu não tenho certeza. Tá então, certa. Então, uma postura muito íntegra. Porque, isso, exatamente. Então eu acho isso muito legal, porque acaba realmente fazendo essa confiança do paciente, sabe? Que o dinheiro não tá acima de tudo. Sim. E que você precisa orientar. Olha, existe esse risco, eu prefiro não correr, vamos fazer tal exame. Então isso é muito legal e é isso que também vai fazendo essa construção de fidelização e de pacientes e tudo mais. Né? Uma boa anamnese de estudo sobre o procedimento, como a gente vai conduzir ali a maior segurança. Então a gente tem que… eu falo que estética não é linha de produção, por mais que muitos fazem, às vezes promoções mirabolantes, introduzindo vários pacientes ali no dia. Eu falo que cada paciente que está ali, não importa se tem outro na recepção, aquele paciente vai ser exclusivo e a gente tem todo o tempo do mundo. Então, sou muito cautelosa quanto à dor, quanto à sensibilidade. O paciente, ele é exclusivo ali no momento, sabe? Então, a gente tem que ter muita empatia também. Porque para aquela pessoa, é o momento que ela tá esperando, sabe? É muito importante, eu sei porque eu já passei por isso algumas vezes. E até me lembro de uma vez que eu fui fazer um botox e eu me recordo que a profissional não sentou comigo para conversar. Ela não me marcou e ela já foi direto com a seringa. O bobear já tava até pronta, antes de você entrar. Exato. E assim, eu lembro que… Sem brincadeira, eu acho que eu devo ter ficado uns 10 minutos na sala. Entre eu chegar, aplicar e ir embora. E eu lembro que eu fiquei com uma sensação, sabe? Um ruído, um desconforto, uma coisa… Sabe, quase como se eu tivesse sido violada. Sabe? Porque foi isso que aconteceu ali. Sim. Porque não teve nenhuma humanização, não teve nenhuma pergunta. Você já fez botox? Você gosta da sobrancelha arqueada? Você não gosta? Tá tomando algum medicamento? Tá tomando algum medicamento? Orientações em relação a, enfim… Exercício, cabeça, se deita, se não deita. Enfim, aquela coisa toda. Não deu nem recomendação pós? Nada. Tá aqui, tchau. Exato. E aí eu lembro, e assim… É um valor ali, né, que a gente paga. Que, enfim, se fosse R$10, mas assim… Você paga se é 10, é 10, é independente, né, Gi? Mas assim, você desembolsa ali 900 mil reais pra fazer um botox. E você tem um cuidado de 10 minutos e tchau, sabe? E aí ali eu não era mentora, eu acho que eu ainda não era mentora, mas eu lembro que ali eu fiquei, poxa, peraí, não era isso que eu vim buscar, né? Não é só o resultado de depois estar paralisada que eu quero ter meu momento. Porque muitas vezes a mulher, quando ela vai fazer um procedimento, e isso vários procedimentos, e você também deve passar por isso como paciente e como cliente em outros lugares, a gente quer ter um momento nosso. Um momento de autocuidado, um momento pra conversar. Às vezes até pra desabafar um pouco. Muito, né? A gente é psicóloga também. Exato, né? Então, assim, é muito importante esse cuidado individualizado. Você acredita que hoje, o que você colocaria que faz diferença nos seus resultados atuais? O que você fez ao longo da sua jornada que você sente que foi diferencial, assim, que você poderia ensinar outras empreendedoras ou que você passaria pra frente esse conhecimento? Primeiramente a experiência, né? De anos que nos faz a gente se tornar bons, né? No que fazemos. Então, faço harmonização facial desde o início, mas nunca parei de estudar, né? E gosto muito de me aperfeiçoar, por mais que agora eu vou começar a dar as mentorias, né? Para futuras biomédicas estetas, né? Porque após a liberação de CRBM, elas já podem realizar cursos, mas é o que eu sempre falo, Gisela, cursos livres não capacita devidamente o profissional. Tem que fazer uma pós-graduação, cursos é bom para aprender técnicas, mas a parte teórica é o que conduz mesmo um bom profissional. Então… E você investiu em bastante cursos? Com certeza, com certeza. Esse ano quero fazer meu primeiro curso internacional também. Acho que é muito válido a gente aprender técnicas em outras línguas. Então é um passo que eu quero dar na
na minha carreira também. E nunca parar, né? A gente nunca pode achar que sabe de tudo. Por mais que hoje eu vou dar espaço de mentora, hoje eu me sinto pronta em poder passar toda a vivência que eu tive, não só de resultados, mas toda a minha carreira, poder ensinar tudo que eu aprendi sozinha, né? Sim. Porque tem os cursos, mas a vivência, captação de pacientes, a hora da avaliação é o nosso feeling. Então, era isso que eu ia perguntar. Essa parte de captação, marketing, você foi aprendendo no campo de batalha ou você fez cursos? Campo de batalha, com certeza, testando, né? E avaliação, como eu sempre ressalto, é a questão da humanização mesmo. Não ficar introduzindo procedimentos aleatórios no paciente. Eu não tô me importando quanto que ele vai gastar, e sim se ele vai ficar satisfeito. Ele gastando 1.000 ou 10.000 reais, vou tratar do mesmo jeito. Então, eu quero ir na queixa, com certeza. Né? Tem paciente que chega um pouco perdido. Doutor, eu não sei o que fazer. E a gente vai com calma, apontando. Mas na sutileza. Eu recebo muitas reclamações de pacientes que falam da arrogância na hora da avaliação. Eu já passei por isso há muitos anos atrás. Muitos meses, porque isso foi antes de eu fazer meu primeiro procedimento de Botox, que eu acho que foi o primeiro que eu fiz. Eu não vou nem citar, mas assim, uma clínica que é tipo rede, assim. E aí eu passei por uma avaliação, e aí eu lembro que eu perguntei pra pessoa assim, eu queria que você me falasse, o que você me indica? Porque assim, na realidade, o que vem por trás disso? É assim, confio em você como profissional, quando você vem dessa maneira, né? Porque às vezes a pessoa não tá querendo que você fique apontando. Mas nesse caso eu tava, olha, confio em você no seu olhar clínico, em termos de harmonia, o que você me indica? Sabe? Era isso. E aí eu falei. E aí a pessoa olhou e falou assim, mas é você que precisa saber o que te incomoda. Desse jeito. Aí eu falei, não, mas eu queria escutar a sua opinião. Eu lembro que, sabe? Às vezes você sabe, mas você quer ver o ponto de vista do profissional, né? Daí eu lembro que eu falei alguma coisa que eu não vou lembrar agora. Tipo, tem tal coisa aqui. E aí ela, não, eu falaria da sua testa que enruga. Tipo, mas de um jeito meio arrogante mesmo, sabe? Sim. E aí eu lembro que depois eu cheguei em casa e fui me olhar no espelho. Aí você não parava de olhar pra sua testa, né, Gi? E nunca te incomodou. Minha testa nunca mais enrugou depois disso. Que aí eu fiz o Botox, brincadeira. Mas assim, eu lembro que me marcou, mas é o tom. É a maneira, entende? Exatamente. O acolhimento, ele é muito importante. Com certeza. Sabe? Com certeza. Olha, eu vou indicar pra você, mas vamos lá, não tem nada que te incomode, então tá. Mas ó, pensando na harmonia, tem os pontos aqui. Eu vejo que se a gente fizer isso daqui, pode te rejuvenescer. Tem uma maneira de falar, sabe? O tato, eu acho que falta muito isso. Sim. Até hoje, que assim, já evoluiu muito, porque eu tô te falando, nossa, eu não vou lembrar. Chama Procorpo a clínica. É de muitos anos atrás, eu nem sei se existe a Procorpo ainda. Mas assim, foi lá em Londrina que eu morava lá. E eu tô te falando de 2015, não. Faz muito tempo. Então, assim, é diferente. Hoje eu sinto que já tem uma pegada mais da humanização. Mas mesmo assim, eu sei que é aquela coisa. Bons e maus profissionais, né? E aqueles profissionais que fazem o básico bem feito. E que são bons profissionais, ou seja, entregam a mais. São preocupados com a satisfação do cliente, estão sempre se destacando. Sim, né? com certeza. E o marketing? Conta pra mim, que eu sei que você faz uns vídeos para redes sociais. Você falou assim, foi uma construção e tudo mais. Mas eu vi que você tava até nessa pegada de vídeo mais assim... Sabe esses vídeos mais instagramáveis, tiktoker mesmo, sabe? Eu vi que você tava fazendo uma produção... Sim. Bem, assim, eu achei legal que você mesclou. Eu gosto desse estilo, que quando mescla o de autoridade, que é passando informação, mas também esses outros vídeos sabe? Mais engraçados. E é o que mais bombam. A gente tem que ser muito engraçada. Tem. Porque, assim, eu acho que o que tem por trás disso é que as pessoas nas redes sociais, em muitos momentos, é o momento ali que ela tá querendo desligar a cabeça. Claro que tem gente que quer aprender ali no Instagram também. Mas às vezes a gente quer só mandar um meme pra uma amiga. E aí, manda e compartilha. E aquele vídeo acaba chegando a mais pessoas e tudo mais. Exatamente. Então a gente tem que jogar esse jogo do Instagram. E você sentiu que deu resultado? Sim, com certeza. Com certeza. O Instagram acaba sendo o nosso diploma ali, né? Fácil de acesso. Então, ali é o nosso primeiro encontro com
pacientes que vêm através de indicação ou até através mesmo do Instagram. Então, muitos pacientes chegam no consultório sem me conhecer pessoalmente e falam: nossa, doutora, eu gostei de como você aborda, gostei dos seus procedimentos, dos seus antes e depois, de como você fala, de como você explica, didática. Então, isso acaba gerando um primeiro encontro ali e o paciente já chega, né, seguro que vai dar tudo certo no procedimento, que vai ser algo bacana também. Eu sempre enfatizo que eu gosto que o paciente sinta o menos dor possível, porque eu sou muito sensível, eu dou trabalho na hora de me harmonizar. Então eu gosto de sempre enfatizar isso, que paciente na minha maca vai ter o cuidado ali na hora da dorzinha, sempre com anestesia. Então tento deixar o paciente o mais tranquilo possível. Eu tenho muitos pacientes, primeira vez de tudo, sabe? Todo dia chega 2, 3, doutor, eu nunca fiz você nada. Atribui a isso? Como assim? É uma informação interessante. Porque, assim, na era como estamos hoje, muitas pessoas já fizeram alguma coisinha, né? Sim. Mas o fato delas virem até você como ser primeiro de tudo, entende que existe uma confiança? Sim, com certeza. Você passou uma confiança, uma credibilidade para essa pessoa chegar até você. Exato. Seja pela indicação, mas ó, eu até te digo por conta de conhecer pessoas que te conhecem. As duas falam a mesma coisa, elas falam assim: a doutora Stephanie é muito correta. Elas têm é quase que fosse um elemento da sua identidade. Sim. E talvez isso seja algo que seja repassado também pelo seu perfil ou no seu atendimento, né? Sim. Porque isso a gente vai deixando rastros, né? Com certeza. Quando você é uma pessoa preocupada com o paciente, com a satisfação dele, entregar o melhor resultado, uma pessoa preocupada com biossegurança. Com você certeza. acaba trazendo isso na sua comunicação e no seu jeito. E eu acho que isso pode ser um elemento que eu acho que é uma informação importante. E muitos pacientes me agradecem. Nossa, doutora, agradeço por você não me enfiar um monte de coisa, o seu orçamento ser 1/3 do valor de tal doutora que me introduziu um monte de coisa. Então, muitos profissionais estão preocupados com o ticket médio. Eu não, estou preocupada com a satisfação, porque eu sei que o meu retorno vai vir. Sim. Eu brinco que eu tô na profissão por amor, lógico que é pelo dinheiro também, que é uma área promissora, porém o amor vem em primeiro lugar e depois vem a consequência do sucesso, né, Gisela? Você certeza. Na sua profissão, você sabe muito bem disso. Pessoas caminham junto com você devido ao que você é, ao que você entrega. Então, é isso que eu quero passar também na minha mentoria. As pessoas vivenciarem como que é a minha abordagem, o jeito que eu trabalho, a honestidade na hora de introduzir, né, alguma informação para o paciente. E o cuidado, gente. Tá faltando cuidado na hora certeza. De apontar, né? As pessoas estão muito grotescas, muito robotizadas. Pacientes falam: nossa, a doutora nem olhou no meu rosto, só foi anotando, ó, tá aqui. Ai, doutora, mas não dá pra enxugar? Não, você tem que fazer tudo pra melhorar. Se não gastar 7 mil, não vai adiantar nada. Olha só. Sabe? Tá. Então, imagino. E assim, é aí que os profissionais, aquilo que eu falei, vai distinguindo, né? Os profissionais que estão preocupados com o resultado e que não tá colocando dinheiro à frente de tudo. E é isso que vai construindo a jornada como a sua, né? Que é uma jornada com resultados. E muito legal o fato de você dar mentoria agora, porque é algo que vai poder exercer ainda mais esse propósito de uma outra forma. Sim. Né? Porque você já exerce o seu propósito e o amor pela profissão com os clientes finais, com os pacientes. Entregando a autoestima, a transformação. Mas é muito gratificante também você poder entregar pela vivência do que você aplicou e deu certo, e das técnicas que você já aprendeu e que você masterizou, digamos assim. Sim. E você trazer para uma outra pessoa. Eu acredito que o senso de significado e propósito vai ser ainda mais reforçado. Sim. E vai trazer ainda mais autoridade para os pacientes finais também, que é o seu público-alvo. Eu não falo que eu sou 100% certa. Existe paciente para cada tipo de doutor. Tem paciente que adora pagar ali um valor superfaturado e tá tudo bem, Sim. né? Nem então, todo cliente é pra gente, né? Exatamente. Tem pacientes, eu tenho certeza, que sentaram ali na minha mesa e não se identificaram com a maneira que eu trabalho. E tá tudo bem. Existe público para todo mundo. Né? A gente vai tendo a nossa essência e atraindo pessoas que pensam igual a gente. Sim, com certeza. E isso o próprio conteúdo do Instagram também faz. Vai afinizando pessoas que se identificam com você. E repelindo quem também
se identifica. E tá tudo bem. Tá tudo né? bem, com certeza. Tem gente que deve falar mal, tem gente que deve falar bem, tá tudo certo. É isso daí. Não tem como agradar todo mundo. Exatamente, isso aí é. E eu não tô 100% certa. É a maneira que eu acho que é legal trabalhar. Com certeza. Porque eu tô E aí trabalhando com vidas. Não tô trabalhando com máquinas, com produtos, não tô vendendo E são nada. seus valores em jogo ali também, né? Os valores que eu falo, os seus valores da vida, né? A maneira que você enxerga o seu trabalho e você conduz ele. Sim. Né? Então, eu, no meu trabalho mesmo, por exemplo, eu falo para as minhas clientes, olha, existem os gatilhos de urgência e escassez para você usar, por exemplo, no orçamento. Você consegue usar, olha, o orçamento fica válido por 5 dias, você consegue usar alguns elementos de urgência e escassez, mas sempre com a verdade. Então, Sim. se é 5 dias de orçamento, mantenha 5 dias de orçamento. Porque você colocou isso no papel. Então, você vai cumprir o que você colocou no papel. Exato. Ah, você só tem mais 2 vagas para mentoria, ou você só tem 2 vagas para fazer paciente modelo, então cumpra isso, porque é a verdade. Exato. Porque isso é algo que é quase como se você fosse construindo a credibilidade em cima disso. Porque depois, quando você abre uma exceção, não, pode vir você. Não, isso daqui é uma exceção, vou abrir pra você. Isso vai gerando um ruído, sabe, no seu posicionamento. Sim. Então, é algo que vai construindo a jornada. Como você construiu a sua, como eu também tô construindo a minha. E é algo que a gente vai repassando na nossa mentoria, com certeza. Esses valores, sabe? Exato. E falando em valores, conta pra mim em relação a perguntas de coaching. É algo que tem aqui no nosso podcast, que é Momento Mentoria. Nunca participei também. É brincadeira, mas olha só. Queria saber qual que é o seu maior sonho. Meu maior sonho? É pra pegar assim, invertido mesmo. Um sonho não realizado. Não precisa ser o maior, vai. Aham. Olha, não me vem nada material, mas Mas não precisa ser material, tá? olha, hoje é poder passar o meu conhecimento para outras pessoas. Acho que chega uma hora na nossa profissão que a gente precisa Deixar um legado. passar É. isso. E eu quero passar tudo que eu já vivi Que nesses legal. 10 Aham, anos. é bastante tempo, né? Sim, quero. Ainda mais na biomedicina estética, né? Que é uma área que há 10 anos pode fazer. Você pegou o início mesmo. Sim, então quero que os meus mentorados vivam comigo o início ali, né? Eu contando o início, como eu comecei, que nem aqui, né? Vai ser um bate-papo de início. Eu Isso. quero uma mentoria também humanizada, uma mentoria onde eu não vou esconder nada, Aham, sabe? sim. Dizer todos os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, a minha trajetória. Lógico que tem coisas que vai agregar para uns, não vai agregar para outros, mas quero. Então, esse sonho, na realidade, já tá sendo realizado, né? Sim. Porque a gente já tá nesse caminho da agora mentoria. um sonho futuro, nossa, Gisela. Te peguei. Olha, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu não sou uma pessoa que pensa muito lá pra frente, Aham, sabe? Mas assim, o sonho ele pode ser, por exemplo, uma viagem, ele pode ser uma Aham. casa. Ah, talvez o curso nos curso Estados nos Unidos. Estados Unidos, Sim, é verdade, Harvard você que eu comentou. quero. Aham. Aham. E uma meta pra esse ano? Você consegue Pra me esse falar? ano? É. O curso mesmo, que talvez vai ser em outubro. Ah, já tem até data. Aham. Ai, que legal. Sim. Que legal. Então é muito legal a gente parar pra pensar, porque é isso que nos move também, sabe? Os sonhos, as metas. Aham. É claro que em alguns momentos a gente tem só que desfrutar daquilo que a gente conquistou, e é importante tomar posse. Você consegue tomar posse do que você já Sim, construiu? com certeza, com certeza. Eu sou muito sonhadora, mas coisas a curto prazo, sabe? Aham. Coisas muito longas assim, eu deixo o tempo dizer. Aham, entendi. Mas assim, tem uma conquista que eu sei que é a sua sala comercial, né? Que Sim, você conquistou mesmo, em né? fevereiro, Aham. como eu te falei, foi o meu 6º consultório montado, mas esse, para comemorar os meus 10 anos como biomédica, falei, não, eu vou contratar uma arquiteta e vou fazer um consultório do zero, planejado, do jeito que eu sempre sonhei. Aham. Porque antes as minhas metas eram mais pessoais. Aham. O apartamento dos sonhos, o carro dos sonhos, e depois veio o consultório, Aham. né? Lógico que talvez no pensamento de alguns colocaria o consultório, né, totalmente planejado em primeiro lugar, mas eu fui pro o inverso. Ah, eu acho que Mas tá isso tudo bem. Claro, eu acho que isso é Aham. mais pessoal, sabe? Eu acho que Aham. cada pessoa é importante entender o que é importante pra você, naquele Isso. momento. Ah, pra mim isso aqui é o mais importante. Então, bora, vamos Aham. buscar.
E ali você vai sentindo também a sua prioridade, porque a gente tem que priorizar, né? Sim. Em muitos momentos não vai dar pra fazer tudo. Sempre busquei locais bons, então tive 2 consultórios no Aquários, um no Esplanada, um no Vila Ema, junto com a Maiara, que foi o meu segundo consultório, mas nunca peguei do zero e falei, não, a arquiteta vai fazer aquele consultório luxuoso. Mas, né, em comemoração aos meus 10 anos, eu falei, não, agora eu me sinto pronta. Que legal. E como você falou anteriormente, a gente dá o início, né? E Deus conduz Dá o totalmente. passo, Deus coloca o chão. Eu fui como inquilina para essa sala comercial, tive investimento e 2 meses depois Deus me deu a oportunidade de comprar a sala. Olha que bênção. E hoje, né, o meu maior instrumento de trabalho, que é o meu local É uma hoje, conquista ser sua, meu, né? sim. Então, Foi muito gratificante que conquistar legal, isso. Que legal. Nossa, Stephanie. Eu sou meio imediatista, então os meus sonhos acontecem muito rápido, sabe? Por isso que eu prefiro, tipo... Calma, não tô pensando no momento, senão se eu falar no podcast eu não vou realizar. Se você fizer a pergunta, como será a Steph daqui 5 anos, eu não vou saber te Eu também responder. não sei. Fica em paz. Não consigo. Eu também não sei. Eu acho que. Eu lembro uma vez que eu fiz um curso de coaching em que tinha uma ferramenta que perguntava 10, 20 anos pra frente. Eu lembro que eu travei. Eu falei, eu não sei. Assim, não sei. E eu realmente não sabia. Ah, mas você tem que saber, ainda que mude. Eu falei, eu não sei. Sabe, minha mente não alcança mesmo. Porque eu acho que a gente até subestima a nossa capacidade do que a gente consegue fazer em 5 anos. Eu posso até te falar que onde eu acredito que eu vou estar em 5 anos, você também pode. Mas eu acho que a gente ainda não alcança a nossa capacidade real. Porque, assim, 5 anos é muita coisa, dá pra construir muita coisa. Pensa na sua trajetória dos últimos 10. Sim. Tudo que você já construiu. Coloca 5 anos pra frente com o conhecimento que você já tem. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que, enfim, metas eu gosto de pensar, metas pra 1 ano, metas pra 2 no máximo, mas honestamente, eu não faço esse planejamento de 5 anos pra cima. É difícil. Então eu também não te colocaria nessa situação, tá? Stephanie, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passou rapidinho, Falei, adorei. é super tranquilo. E eu ainda tô sem relógio aqui, ó. Tô sem cronômetro. E eu olhei ali e falei assim, será que, assim, a gente tá no tempo? Será que não tá? Eu tô muito à vontade aqui ainda, mas eu acho que já tá no tempo. Então, na dúvida, vamos lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, assim, uma frase, um aprendizado, alguma lição, alguma coisa que você gostaria de deixar para as mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente, pessoas que estão assistindo a gente, algo assim que te marcou, para você deixar como mensagem. Eu digo para quem está começando, né, na área estética, ser correto com os pacientes, ser humana, e Deus vai conduzir, né, o restante. E para pessoas que já estão na área e às vezes um pouco desanimadas, porque é uma área desafiadora, eu falo que é um leão por dia e é mesmo. Eu brinco que a gente fecha o mês com a meta batida, mas é um mês inteiro que a gente tem que conquistar novos pacientes, reconquistar pacientes que às vezes dá uma sumidinha. Então é sempre um desafio, mas é um desafio gostoso. Então, para quem está começando, né, comece da forma mais correta possível, com honestidade, com empatia ao próximo. E para quem está desanimado na área, persista, porque é uma área muito bonita, uma área que a gente eleva autoestimas, que a gente muda vidas. Eu já resgatei casamentos, já resgatei depressões. Então é uma área muito bacana e que eu amo muito, e eu não consigo me ver sem ela na minha vida, sabe? Eu falo que eu quero ficar velhinha ali aplicando um botão. Adorei. E sabe que é muito legal quando a pessoa tem paixão pelo que ela faz. Porque Eu o tom de voz é amo. diferente, a maneira que a pessoa fala da profissão é diferente. Sim. E isso inspira realmente, sabe? Então foi um prazer conhecer a sua história, a sua trajetória. Obrigada, Gisele. Espero realmente que você consiga tomar posse realmente de todas essas conquistas e que a sua história possa inspirar outras mulheres, né? Mulheres que… Eu achei legal você falar essa questão do desânimo, porque às vezes as empreendedoras passam por períodos de desânimo e acho que é só com elas que passa isso, Sim. né? E na verdade a vida é de altos e baixos, a trajetória ela não é linear, né? Mas eu acredito que histórias como a sua, elas inspiram mulheres, porque elas veem que o trabalho
o trabalho duro, o esforço, é você ser correta, você construir algo aos poucos, isso vai construindo a sua história, a sua trajetória e chegando ali em lugares que a gente não imagina, Com né? certeza. Então, tô muito feliz de ter participado do podcast. Agradeço aí a indicação da minha amiga Camila. Graças a Deus, né? Graças a ela a gente se conheceu, Gisela. Sim. E será um prazer um dia te receber no meu consultório Inclusive, pra somos quase gente. vizinhas, você sabe, né? É verdade. Você tá ali no Eco Tower, né? Nossa, pertíssimo. Dá muito pra do ir a lado. pé. Dá pra ir a pé. Vamos combinar um café. Quem sabe rolar alguma coisinha. Ai, tô precisando de um upgrade aqui. Vamos conversar sobre isso depois. Então, muito obrigada, Gisela. agradeço. Eu gostei muito, foi uma experiência muito legal, muito leve. Falei que era leve. No começo, como você falou, você vai reviver coisas, então foi muito legal reviver lá no passado e ver que eu me sinto satisfeita e amando cada vez mais a minha profissão. Que legal, fico muito feliz que foi uma experiência gostosa pra você e espero que tenha inspirado muitas mulheres aí, que vocês tenham gostado desse bate-papo. E se você gostou desse bate-papo, já deixa aqui o seu comentário contando qual foi o ponto alto aqui do nosso bate-papo, qual foi o aprendizado que você teve com a história da Stephanie. Deixa também o seu like pra você dizer que você gostou desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque dá bastante trabalho fazer podcast, então eu preciso aí da sua força e eu tenho certeza que não vai cair sua mão se você deixar a sua inscrição aqui no canal, hein? Então eu espero você no próximo podcast Mulheres Protagonistas.